Não dá para ser feliz sem saúde, por isso a gente está aqui hoje, mais um dia, juntinho com você, para aprender como é que a gente pode levar a nossa vida de maneira mais saudável, mais plena, mais feliz. E olha, você sabe que eu gosto de começar todos os programas com uma reflexão. Hoje eu trouxe a frase de um filósofo aqui. Epíteto disse o seguinte: a verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Olha só, já parou para pensar nisso? O que é realmente necessário, essencial para a sua vida? São poucas as coisas, são poucas as pessoas, inclusive. Então foca nisso, isso é essencial. O restante, não perde tempo não. E eu espero que Deus possa te ajudar nessas escolhas que nós, eu e você, precisamos fazer a cada dia. E durante o programa de hoje, eu quero saber de você. Você é organizada, organizado, gosta de fazer as coisas numa sequência lógica e tem que ser daquele seu jeitinho? Bom, durante o programa Vida e Saúde de hoje, a gente vai falar de um assunto que é até banalizado de certa maneira, mas que merece a nossa atenção, porque é sério, é o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, que pode atrapalhar a vida de muitas pessoas, mas que também tem tratamento, tem chance de controle, é preciso atenção. Doutora Shirley, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Olha, a gente montou aqui até um espaço aqui para a gente tentar entender esse transtorno. E eu queria que você explicasse o que define o TOC. Bom, o TOC ele é um transtorno de ansiedade, na verdade. Então, quando a ansiedade está elevada ou fora daquilo que é natural, ela se transforma, então, nesse transtorno. E por que obsessivo compulsivo? Porque acontecem muitas obsessões, pensamentos que levam a pessoa a compulsões para se livrar desses pensamentos, né? Tá. Então, a ansiedade, na verdade, é uma coisa natural na nossa vida, né? Quando nós temos um perigo e a gente precisa se livrar dele, a ansiedade nos leva a fugir desse perigo. Leva a gente à ação. Isso, digamos que você está andando na rua e um cachorro venha correndo atrás de você. Te gera uma ansiedade para fugir desse perigo, né? Ou quando você tem que participar de alguma coisa que você não está acostumado, uma competição, uma entrevista de trabalho. Então, você tem um nível de ansiedade que é saudável, que te motiva, né? Mas quando a pessoa está com um nível de ansiedade muito alto, muito grande, muito elevado, e ela está constantemente nesse nível de ansiedade, então ela já está num nível que não é saudável. Tá. E existem vários transtornos de ansiedade, e o TOC é um deles, né? Agora a gente está se perguntando, até quando é considerado saudável? Você que é marido, que sabe que sua esposa gosta de fazer faxina, e você chega em casa e ela já fala, não põe a louça aí em tal lugar, acabei de limpar a cozinha, não pisa no meu chão que eu acabei de passar pano. Como é que a gente diferencia mania de TOC, doutora? Exatamente, né? Mania é uma coisa que todo mundo tem. Tem. Né? A mania de organizar, a mania de limpar, é necessário isso, né? Mas, de novo, se está fora do padrão normal, então está incomodando. E o TOC, na verdade, vai ser uma exceção dessas manias e a pessoa vive em função dessas manias. Então, aí já não é saudável, né? Tá. A gente pode entender um pouco mais sobre isso, entendendo como que funciona o cérebro, então, de uma pessoa que tem esse transtorno. Né? Vamos dar uma olhada aqui então, doutora. A gente pode usar essa ilustração para entender o seguinte. Existem regiões no cérebro da pessoa que precisa funcionar de uma forma saudável. Mas a ansiedade fez com que esse cérebro, então, entrasse numa convulsão, vamos dizer assim, um excesso de ansiedade que não é saudável, que vai acontecer o que a gente chama de obsessão, que são pensamentos negativos que invadem o cérebro dela, são pensamentos intrusivos. Ela não tem controle sobre isso. Então, isso gera uma ansiedade maior e ela precisa baixar essa ansiedade através de comportamentos que são as manias que estão fora do controle. Como se a caixa d'água estivesse cheia, a gente precisasse de uma válvula de escape. Exatamente. Tudo que é um excesso, na verdade, esconde uma falta, né? Tá. Então, falta uma forma saudável daquele cérebro funcionar e aquela ansiedade elevada está atrapalhando isso. Entendi. Então, para aliviar isso, ela precisa desses comportamentos, dessas manias. Só que aí, eles invadem novamente. Então, esse ciclo acontece nessas regiões onde ela não tem controle, né? Na verdade, ela tem consciência disso, mas ela não consegue
passar disso, mesmo tendo consciência, é mais forte do que ela. Entendi. Então, o nosso cérebro funciona, deveria funcionar de maneira harmônica. Isso. Mas quando ela recebe esses impulsos, esses pensamentos obsessivos, que são, assim, incontroláveis, ela passa a agir de maneira também sem... fora da lógica, Por digamos exemplo, assim. vamos dizer que os exemplos que vocês colocaram aqui possam ilustrar como é que são esses pensamentos. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre um pensamento que é um negativo, que é uma obsessão, e o comportamento que ela vai ter para diminuir a ansiedade que esse pensamento gera. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias coisas que ilustram... A gente tem um armário aqui, por exemplo, está bem organizado. O processo de uma obsessão com simetria e agrupamento, tá? Por exemplo, aqui a gente tem sapatos e roupas. E para uma pessoa que tem a compulsão de simetria, isso aqui incomoda. Por quê? O que ela vai querer fazer? Ela vai querer colocar as cores de maneiras organizadas, mas isso aqui ainda não tá bom para ela. Ela ainda fica incomodada, então ela vai colocar roupa do lado de roupa, sapato junto com sapato, tá? Aqui embaixo ela vai mudar também, porque o cérebro dela vai ter um alívio quando ela faz isso. Então, ela precisa desse alívio, então ela faz isso. Aí ela tem essa baixa da ansiedade, o alívio. Só que isso acaba que acontece o tempo todo na vida dela. E chega um momento que foge o controle, então aí ela precisa de ajuda, porque ela não consegue mais ter uma vida social, ela não consegue mais trabalhar, né? A mesma coisa quando vai arrumar a casa, né? Sim, a gente tem uma coisa bagunçada de propósito aqui. Por exemplo, mas isso me incomoda, doutora. Eu sou mãe, eu trabalho fora, então eu tento manter a casa em ordem o tempo inteiro. Isso, de certa maneira, me incomoda. Então eu já vou arrumando. Mas isso é saudável, né? Essas são as manias eu já vou organizando aqui, olha, pronto. Mas digamos que você tenha toque. Ok. Isso aqui tá arrumado, para você não tá. Então, você vai precisar que tenha uma combinação melhor, por exemplo, de cores aqui. Cores, né? Que não briguem. Esse tipo de estampa é muito confuso para o seu cérebro, porque você precisa desse alívio. Então, você faz isso aqui. Abaixa a ansiedade. Ok. Entendeu? Então, esses são os de simetria, de agrupamento, né? Eu queria saber se a pessoa que tem o toque, ou se ela está tendo essa atitude, porque ela tem um começo, né? Quero saber se ela percebe que aquilo está se tornando, na verdade, uma mania, um exagero. Será que é possível a gente se notar com esses pensamentos compulsivos, doutora? Sim, é possível. No início, ela vai só achar que ela está um pouquinho mais preocupada com a limpeza, né? Porque existem outros pensamentos... Vai achar que as pessoas ao redor que, de repente, não colaboram. Não ajuda a manter a organização e a limpeza. Mas isso, na verdade, vai aumentando com frequência e aí atrapalha a vida dela, porque ela vive em função disso. E aí ela toma consciência disso. A gente tem ela até não consegue mais. A gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, do lanchinho. Sim. Existem também as pessoas que são mais metódicas, com aquela personalidade de perfeccionista, de ser, né? Sim. Tem maior tendência para transtorno obsessivo-compulsivo, doutora? São fortes candidatos, não que necessariamente vai desenvolver. Ok. Mas essa pessoa que tem uma personalidade perfeccionista, ela exige uma ordem maior para que ela esteja em paz com aquilo. Então, ela tem uma tendência, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, 2 lanches. Um montado numa sequência até que lógica, até para ficar bonitinho. E essa aqui foi montada de qualquer jeito. Isso. Para a pessoa que tem o toque, isso daqui é incômodo, entendeu? Ela quer as coisas organizadas. Ela, na verdade, é uma pessoa que precisa ter controle. Então, o cérebro dela está tentando achar uma forma de manter o controle, mas a ansiedade está alta demais, né? A mesma coisa aqui com as balas, né? A gente tem essa coisa de agrupar de formas e por cores para trazer, né, essa baixa da ansiedade. Então, uma pessoa com toque ficaria muito incomodada com essa mistura, sim, preferiria exatamente. Alguma coisa nessa ordem. Mas existem outros tipos de obsessões e de Queria saber das mais comuns. Quais são as mais comuns? A gente até preparou aqui algumas simulações. Vamos ver junto? Vem para cá, doutora, aqui perto. Porque eu queria que você fosse comentando pra gente. Tá. Essa primeira, que talvez seja uma das mais famosas, né? Sim. Então, o tipo de pensamento que invade a obsessão e o pensamento negativo que invade a mente da pessoa em relação a isso é sobre limpeza, né? Então, ela quer manter as mãos limpas o tempo todo
E para abaixar essa ansiedade que gera, ela tem que lavar a mão. Só que começa que ela lava a mão 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a ansiedade vai crescendo, e de repente ela está lavando a mão 50 vezes por dia. Quer dizer, vai atrapalhar as atividades corriqueiras do trabalho, na igreja. Como que você vai parar de trabalhar para ir lavar a mão? Toda hora. Todo? Como você na escola vai sair da sala de aula para lavar a mão? Ok. Né? Então, ela fica escrava dessas obsessões, né? Então, o tipo de pensamento negativo e obsessão de limpeza gera isso. Tá. Ou limpeza do ambiente também. Agora eu quero mostrar para você uma outra simulação que também é muito comum, né? Olha, a gente vê alguém saindo de casa. Essa tem a ver com segurança. Isso. O tipo de pensamento obsessivo, nesse caso, é o medo. É o medo e a insegurança de que realmente você deixou tudo de acordo. Ele volta, olha só. Ele acabou de trancar, mas ele precisa checar. Aí ele fala, ok. Aí abaixou a ansiedade dele. Tá. Aí ele vai embora. Chega no carro, ele fala, não, mas será que eu tranquei direito mesmo? Porque a ansiedade subiu novamente. Tá. Né? E quando isso vai se elevando, a pessoa começa a fazer isso várias vezes durante o dia. Então, ela não tem paz. Uhum. Então, é realmente bem sofrido para essas pessoas. A próxima simulação que a gente vai mostrar agora tem a ver com o que a gente já começou a mostrar aqui. Tem a ver com organização. E muita gente está até na moda ser mais organizado. É importante a organização, porém o excesso atrapalha as demais rotinas do dia a dia. Exatamente. São várias formas que a pessoa encontra de abaixar a ansiedade quando se relaciona à organização, né? Então, ela vai organizar os livros por cor, ou por tamanho, ou por assunto. Depois ela muda e vai achar uma outra forma, né? E isso acaba atrapalhando também a vida dela em família, né? Uhum. Porque aí ela começa a exigir que os filhos também façam, né? Que tudo esteja organizado, que as pessoas ajudem ela. Por isso que no começo ela acha que é só uma questão de manter a ordem. Mas depois ela começa a perceber que isso está além do normal, né? E é aí que ela precisa procurar ajuda e a família precisa entender isso, né? Olha a dica da doutora. Agora a gente mostrou, vamos mostrar essa daqui também e eu quero que você tente ver se você se identifica. Foi o que a gente também fez ali, né? A pessoa que tem o toque, ela tem que encontrar um padrão de organização aí entre essas estampas, né? Porque senão o cérebro dela vai continuar com a ansiedade. E olha, arruma direitinho. Tamanho, não há nada de mal em manter a ordem e organizar. Mas a gente não quer que isso se torne assim. E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre quando isso se torna patológico, né? Isso, exatamente. Agora vamos ver uma outra mania que talvez seja também comum. Deixar o volume, por exemplo. Olha lá. Ela deixou no 13. Ele quer no 13, ela voltou no 14, ele colocou no 13. Então, é aquela coisa, tem que ser exato. Exatamente, porque senão incomoda a pessoa, né? Para as pessoas que estão vendo de fora, parece que a nossa pessoa está fora do normal, ela tá louca, né? Mas é que aquilo traz um incômodo e aumenta tanto a ansiedade dele que ele precisa agir de uma forma onde ele coloca no padrão que o cérebro dele desenvolveu para que aquilo esteja. Ok. Entende? Partindo do ponto de vista de que fechou um diagnóstico, as pessoas, aquela pessoa entendeu. Eu quero saber, na verdade, se parte dela ou se parte de quem convive com essa pessoa. Na verdade, a maioria das vezes a família vai se incomodar e vai tentar oferecer auxílio, falar, isso não é normal, né? Mesmo porque a pessoa não era assim, né? Então, ela tem consciência. Então, isso é desenvolvido, não tem crianças, por exemplo, que já nascem com essa predisposição. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora. Assim, pode ocorrer na infância, na adolescência e na fase adulta, que acho que é o que é mais comum, né? Porque o nível de ansiedade, geralmente pelas responsabilidades e tudo mais, é muito mais normal na vida adulta. Mas as crianças também têm lá os seus fatores de gerar uma ansiedade, né? Então, pode acontecer. Por exemplo, se acontece na infância, o pai e a mãe vai perceber isso e ele vai ter que conversar com essa criança e perceber uma forma dele expressar porque ele sente uma angústia, né? E aí procurar ajuda, né? Então, pode acontecer, sim. Tá. Quero saber, então, a partir quando ele começa a buscar ajuda,
Como que deve ser o tratamento? Porque vai muito além do consultório, das terapias, né, doutora? Tem caso de indicação de medicação ou não? É só terapia mesmo para tentar achar a origem dessa ansiedade? Exatamente, né? Como é um transtorno de ansiedade, então com certeza o psiquiatra vai ter que entrar com um tratamento, né, com uma medicação para abaixar esse nível de Controlar um ansiedade. pouco. A psicoterapia, com certeza, para entender o porquê dessa ansiedade, porque ela saiu do controle, quais foram os gatilhos que geraram, né, essa ansiedade exacerbada. E a família em especial, porque ele precisa entender que isso é uma doença, né? Tem um caso de uma pessoa que é um rapaz, ele tinha uma ansiedade, ele tinha medo de estar contaminado com alguma coisa. Então, ele não deixava abrir as janelas de casa, porque senão ia entrar germes, ia contaminar. Então a família toda estava sofrendo, porque imagina uma casa o tempo todo fechada, né? Então ele começou o tratamento e ele já estava num nível tão interessante já de desenvolvimento a retornar ao saudável, que ele já conseguia brincar com o cachorro, né? Porque uma pessoa que tem medo de estar contaminada, ela acha que o cachorro está sujo, por mais que o cachorro esteja limpinho. Quer dizer, na verdade, a vida é uma possibilidade, né, de doença. E a mãe ficava incomodada em ver o filho trancado dentro de casa, porque ele já não conseguia mais sair, ele tinha medo de ser contaminado na rua, né? A época de inverno é bem difícil para essas pessoas, porque elas acham que elas vão pegar todas as gripes possíveis, né? Então, realmente, dá um impacto muito forte, negativo na vida da pessoa, né? Mas esse rapaz passou por esse tratamento, a família também foi orientada em como ajudá-lo. E isso auxilia muito a pessoa a se sentir aceita e aí equilibrar essa ansiedade, né? Então é fundamental, realmente. Quero saber o seguinte, será que quem tem essa tendência, já percebeu aí de casa, não tenho uma tendência talvez assim exagerada, mas eu gosto de coisas organizadas. Se você é perfeccionista também, se você gosta das coisas de limpeza, de organização, de checar, será que existe algum exercício mental que a gente pode fazer ao passar por, de repente, um local que não esteja tão organizado, passar a ver um quadro tortinho, a gente tenta organizar. Você tem alguma proposta pra gente, doutora? É essa coisa, se você percebe que isso está incomodando a sua vida, se você não fizer, você não dá conta, mas eu digo assim, numa frequência e numa quantidade muito maior do que Dá pra gente quantificar isso? Quanto tempo que é considerado já normal e qual é essa incidência, essa frequência também? Bom, para fechar um diagnóstico, é considerado que se a pessoa faz isso, sei lá, o exercício de estar ali fazendo aquilo repetitivamente. O banho, por exemplo, que a gente acabou nem mencionando, mas tomar vários banhos ao dia. Ao mesmo tempo que a pessoa gosta de lavar a mão, ela também pode tomar vários banhos durante o dia, né? Com aquela sensação de tipo, eu preciso me limpar, não é um banho para refrescar, tá calor, exatamente, né? Se ela faz esses comportamentos durante 1 hora, durante o dia, repetitivamente, numa sequência de 2 semanas direto, já fecha diagnóstico. Já tem que levar para um caso mesmo de receber o tratamento. Mas é óbvio que quando a pessoa procura ajuda, isso já está muito mais exacerbado, porque né? a gente começa a fazer e você nunca fica medindo, né? Já faz 2 semanas que eu estou fazendo isso. A gente começa a fazer e depois de um tempo a gente se dá conta. Puxa, a família vai perceber que está chegando atrasada no trabalho, não consigo nem pegar o carro para ir para o trabalho. E o que é sofrido é que a pessoa ela tem consciência, mas é muito mais forte do que ela. Então é como se ela tivesse uma guerra interna, né? Então, justamente por isso, ela precisa de tratamento. E ela precisa aprender, então, quem tem essa tendência, precisa aprender a passar por esse armário, que de repente não está nessa sequência que a mente está cobrando. E tá tudo bem. Ela precisa passar por ele e resistir à vontade de organizar. Quando ela estiver em tratamento, isso vai acontecer com mais facilidade. Porque ela vai conseguir, num exercício de consciência e também com o uso do remédio e o apoio da família, entender que ela não precisa, né? Mas isso leva um tempo e o tratamento precisa ser realizado e principalmente o apoio da família para ajudar a falar, ok, tá tudo bem, ajudar a baixar essa ansiedade, né? Estou entendendo então que temos boas notícias aqui. Existe um tratamento, existe um controle e eu quero saber se a possibilidade de recaída, por exemplo, uma pessoa que de repente conseguiu se controlar, conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer aqueles pensamentos sugestivos o tempo inteiro. Será que depois de um tempo, com relaxamento, isso pode voltar a acontecer, doutora? Pode acontecer. Ou não, aquela pessoa acaba sempre ficando alerta?
É que, na verdade, assim, como é um transtorno de ansiedade e ela já tem uma personalidade um pouco mais perfeccionista, é um traço. Ok. Então, ela precisa, depois que ela tem a primeira crise, ela entende que ela não quer mais cair naquele tipo de sofrimento. Certo, faz todo então, sentido. ela vai conseguir achar um lugar onde ela vai dar um passo para trás. Né? Isso vai fazer parte da personalidade dela e da vida dela e ela vai ter um sinal, ela vai conseguir. Depois que ela teve a primeira crise, ela entende isso. Então, é uma coisa que pode, sim. Isso vai depender do que gerou uma ansiedade, do gatilho que levou a ansiedade a subir novamente. Agora, só para você, para a gente tentar fechar esse assunto. Quem define, quem faz o diagnóstico é o especialista, é o médico, é o psicólogo que vai encaminhar, que vai fazer uma análise muito completa. Então, é até assim... É legal você procurar ajuda com um especialista, porque na tentativa de ajudar, a família às vezes acaba ou piorando ou arranjando muita briga em casa, doutora. Dá uma dica para quem tem essa possibilidade em casa e que está precisando de ajuda. Como é que a família pode lidar e ajudar de verdade? Bom, como a família é a primeira a reconhecer que as coisas não estão normais, né? Ela tem que entender também que tem que respeitar essa pessoa, né? Então, auxiliar, vamos procurar ajuda, não tá... Porque, assim, a pessoa tá com aquele sofrimento, mas ela não tem certeza, né? E ela tá se incomodando demais, mas ela tem vergonha, na verdade. Inclusive, é conhecido como o toque do segredo, né? O transtorno do segredo, porque ele não quer falar. Ok. Só que como a ansiedade vai aumentando e gera um comportamento que ele não consegue mais controlar, não tem como esconder, né? Então... a família vai ser principalmente o fator de auxílio, né? Para levar essa pessoa ao tratamento. Então é paciência. Compreender, ter paciência, entender que não é a escolha da pessoa, não é porque ela quer, né? E ajudar no processo, né? Porque ela vai precisar de uma mão estendida para falar, ok, eu te entendo, eu vou eu te aceito mesmo assim, ok. Porque a gente sabe, relacionamento em família gera estresse, porque é normal. Mas quando há uma situação exacerbada dessa forma, se não houver compreensão, isso vai multiplicar, né? Certo. Então, o fundamental é realmente o apoio da família. Olha, quero agradecer aqui a doutora Shirley Vitorino. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. E eu sei que você aproveitou, aprendeu aqui com a gente, mas a gente vai fazer uma pausa. Na volta, você confere aqui o Siloé Oliveira, ensinando dicas e truques para plantar tomates em casa. Super legal, é minha horta na cidade logo depois do intervalo. E ainda hoje tem, olha, estava esquecendo aqui, mas não posso, tem torta saudável e deliciosa de coco, olha aí. Ai, 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 tudo aqui no Vida e Saúde ainda hoje.